Bom dia, segunda-feira! Há alguns anos atrás, aconteceu uma situação comigo que me ensinou uma lição para o resto da vida. Se tornou uma bússola interna. Uma pessoa muito importante para mim estava passando por uma situação difícil, mas essa pessoa acabou resolvendo esse problema de uma forma muito diferente do que eu esperava. Até aí, tudo bem. O problema é que, com o passar dos dias, eu fui percebendo que isso tinha me deixado muito chateada. Foi como se eu me sentisse decepcionada com a atitude dessa pessoa. Um dia, em uma conversa com uma amiga, eu contei o que estava sentindo e ela me fez duas perguntas simples, mas que transformaram minha forma de ver as pessoas até hoje. A primeira pergunta foi: essa pessoa disse para você em algum momento que faria exatamente aquilo que você estava esperando? Eu respondi que não. Aí ela disse: então por que você está decepcionada? Nossa, nessa hora fez um boom na minha cabeça. Ela simplesmente falou apenas mais uma frase e a gente seguiu a nossa conversa com um outro rumo. Mas essa frase ecoa até hoje na minha mente. Pare de criar expectativas sobre os outros. Inacreditável como uma frase tão curta reverbera na minha vida até hoje e, inclusive, me ajuda a ajudar meus pacientes. Na verdade, está até me ajudando agora a ajudar vocês por aqui. Por isso, eu sou muito grata a você, Nay, minha amiga Nayana querida, por ter me falado essa frase há tantos anos atrás. Essa frase virou base para muitos pensamentos que eu tive a partir de então em relação a essa questão das expectativas. Mas essa história não acabou aí, porque depois que eu percebi tudo isso, depois que essa ficha finalmente caiu, eu resolvi fazer algo essencial. Eu conversei com essa pessoa em questão. Eu expliquei o que tinha passado na minha cabeça, as expectativas que eu tinha criado, a forma como eu havia interpretado tudo. E essa conversa foi muito profunda, daquelas que mexem mesmo com peças internas. Foi transformadora, tanto para mim como para ela. Porque, no fundo, às vezes o que falta é simplesmente trazer para a realidade aquilo que nasceu apenas no território da nossa imaginação. E com isso, a gente tem um outro ponto de vista. Aí é que vem a importância da comunicação. Essa pessoa tão importante para mim nem imaginava tudo o que eu estava sentindo e pensando. Se eu não tivesse conversado com ela, talvez seria uma mágoa no meu coração até hoje e que ela nem ia saber. Inclusive, a gente já conversou sobre a importância da comunicação lá no podcast número 40. Escuta mais uma vez que vale a pena. Mas enfim, para e pensa um pouquinho. Quantas vezes nós criamos expectativas sobre as nossas próprias atitudes? Sobre mudanças que queremos fazer na nossa vida, sobre a nossa forma de ser, de agir e até mesmo expectativas de como vamos cuidar da nossa saúde física. Quantas promessas a gente faz internamente? Segunda eu mudo, hoje eu começo, agora vai. E depois a gente não cumpre. Até mesmo metas simples como eu vou tomar mais água. Tantas vezes essas expectativas que a gente cria sobre nós mesmos ficam pelo caminho. Se nem nós que vivemos dentro da nossa própria mente conseguimos cumprir todas as expectativas que criamos sobre nós mesmos, imagine as outras pessoas que nem sabem o enredo que nós inventamos para elas, que não conhecem o script, que não sabem seus deveres invisíveis e nem têm consciência do peso que a gente depositou sobre os seus ombros. Hoje, isso me parece tão óbvio, inclusive é dessa forma que eu faço o possível para olhar os outros e a mim mesma. Mas mesmo assim, eu preciso estar atenta, porque é uma tendência do ser humano criar expectativas sobre tudo. E é claro que sim, é importante a gente ter sim uma visão do que a gente quer, do que a gente deseja e até mesmo do que a gente não quer e não deseja em relação às outras pessoas. Mas criar expectativas grandes demais, principalmente sem a outra pessoa nem ter noção disso, é algo muito cruel que a gente faz com nós mesmos e com os outros. Inclusive, talvez valha a pena você escutar novamente o podcast número 26, em que eu falo justamente sobre a nossa relação com as outras pessoas. Eu acredito que o assunto que a gente conversou lá complemente muito o que a gente está falando por aqui hoje. E antes de encerrar, deixa eu te lembrar de algo essencial. Observar as expectativas que criamos, as internas e as externas, é uma forma poderosa de tornar a vida mais leve. Quando diminuímos aquilo que projetamos sobre os outros, diminuímos também as decepções que a gente carrega.
A vida fica mais simples, mais verdadeira e muito mais gentil. E se você sente que esse episódio pode ajudar alguém, compartilha o link do nosso grupo para que essa mensagem se espalhe para mais pessoas que também precisam dessa clareza. E se você quiser se aprofundar nesse tipo de transformação, não deixa de agendar uma sessão online ou presencial comigo, ou então participar da próxima turma da mentoria. Vai ser um prazer caminhar com você. Que todos nós tenhamos uma semana cheia de bênçãos, alegrias e leveza. Nos falamos na semana que vem.